Oh, aleluia. Glória a Deus. Tu és bom, Jesus. Oh, aleluia. Paz do Senhor, gente. Como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Curte a live, compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Tá bom, gente? Deus é bom, né? Então vamos orar para começar essa live. Minha amiga aí, né, a Tamires. Glória a Deus, né? Deus é bom, né, gente? É isso que importa. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Vamos estar aqui orando, né? E falando da palavra, tá bom, gente? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, a glória, a adoração, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, não nos deixe confundido, não nos deixe sem entender a tua palavra, que a tua palavra, meu Deus, venha falar corações aqui nessa tarde, que aonde tiver um homem, uma mulher afastada da presença do Senhor, que o Senhor traz de volta para a tua presença. Deus, se tiver alguém que nunca aceitou a Cristo, que venha aceitar a Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero bendizer o teu nome, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração, e eu quero te bendizer, Pai, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha fazer conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, Senhor. Deus, tu tens liberdades aqui. Se o Senhor quiser curar, o Senhor cure. Se o Senhor quiser libertar, liberte. Se o Senhor quiser salvar, salve. Se o Senhor quiser, meu Deus, fazer como te apraz, faça conforme a tua vontade. Amém, meus irmãos? Obrigada, Lúcia de Souza, por ter seguido, viu? Deus te abençoe. E vamos falar de um tema, né, gente, que eu mais falo aqui, mas que eu tinha até parado de falar, né? Pelas circunstâncias. Mas vou voltar de novo a falar dos fins dos tempos, né? Jesus está voltando. E nós vamos falar disso hoje de novo, gente. Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, tá bom? Então vamos ler a palavra de Deus? Então vamos ler, né? E o título é o seguinte: O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Vamos ler? Então vamos ler, ó. E quando o Filho do Homem vier, e aqui tá falando de Jesus, né? Então melhor dizendo, e quando Jesus voltar em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome
e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestir-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe de beber. E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E estando quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Até aqui, meus irmãos. Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante. Então, o Senhor Jesus está sendo muito claro aqui. Os bodes é comparado na Bíblia àqueles que estão à esquerda. E as ovelhas são comparadas aqui na Bíblia àqueles que estão à direita. E aqui já deixou bem claro que as ovelhas faz o que o Pai manda. Faz o que Jesus deixa escrito na tua palavra. Mas os bodes, que é aqueles que não vai herdar o reino dos céus, que é aqueles que, como a Bíblia diz, é os desobedientes, que não fez conforme o que a Bíblia diz, não fez o que a palavra está mandando dizer, estes vão para o tormento eterno. Então, irmãos, continuando aqui, vamos meditar nessa passagem. Hoje eu quero que vocês me ajudem. Curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Deixa Deus te usar, tá bom? E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e aqui tá falando de Jesus, irmãos. Quando Jesus voltar em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu sei que algumas pessoas não acreditam que Jesus vai voltar, não acredita, que Jesus está voltando, não acredita na salvação, não acredita, na vida eterna, na salvação, na vida eterna. Não acredita também em inferno, não acredita em tormento eterno, não acredita em diabo. Tem gente que não acredita em nada. Mas hoje eu quero pregar o que eu acredito. E a Bíblia diz claramente aqui que quando Jesus vier na sua glória, com os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Vamos entender esse versículo aqui. A quem nunca morou na roça, nunca conheceu o animalzinho, chamado ovelha, e o animal também conhecido como bode, que é mais atrevido, é mais difícil, de lidar com ele, sabe que não é fácil lidar com bode. Não é fácil
entender a cabeça do cabrito, que também é mais conhecido como bode mesmo. Bode, cabrito é tudo a mesma coisa. Eles são desobedientes, eles querem dar cabeçada na gente. Eles não tá nem aí se você tá com nada na gente. Eles não tá nem aí se você tá com a ferramenta, sabe, também. Dóceis, melhor achar falar, né? Mas aqui tá falando dos obedientes, os filhos de Deus, e os desobedientes, que não são os filhos de Deus. E a Bíblia é clara em dizer, né, que porá as ovelhas, que são os filhos obedientes, à sua direita, mas os bodes, que são os filhos desobedientes, à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o Senhor Jesus está falando com o povo assim, ó: vinde, benditos do meu Pai. Obrigada, Jesus Alexandre, por curtir a live. Deus te abençoe, irmão. Ó, então dirá o rei. Quem tá dizendo aqui, gente? É Jesus. Jesus é o nosso rei. Jesus é o rei dos reis, como diz a palavra, né? E o Senhor Jesus vai dizer assim, ó: e aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o Senhor Jesus deixa claro aqui que desde a fundação do mundo, desde Adão e Eva, desde a criação lá, né, das aves, da água, da luz, né, da repartição, né, entre a tarde, a noite, o dia, o Senhor Jesus já tinha planos preparados para cada um de nós. Ó, porque tive fome e deste-me de comer. Então, gente, tem um exemplo aqui de pessoas que obedecem ao Senhor. E ele dá alguns exemplos. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestir-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos, né, eles responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te, visitar, né? E respondendo, o Senhor Jesus lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o Senhor Jesus está falando assim, não é para fazer para mim em si, porque ele está no céu, não tem como a gente servir ele, né? Porque a gente não tá vendo ele é Deus, ele é todo poderoso, ele não precisa de ser servido da forma humana que a gente pode servir ele, né? Mas ele tá deixando claro aqui que quando a gente faz para alguém, a gente tá fazendo para ele. Então, quando eu sirvo você ou você me serve, estamos cumprindo o que a Bíblia diz. Quando eu te dou comida, quando você tá com fome, ou vice-versa, você me dá comida, se eu estiver passando fome, você tá fazendo para Jesus. Quando eu tô com sede, você me dá água para me beber, você tá fazendo... vamos só por um exemplo, se você fosse me ver lá na cadeia, visitar você está fazendo isso para Jesus. Quando, né, se talvez eu não tivesse casa, eu estivesse andando por aí e eu precisasse de uma casa para passar o dia, a noite, sei lá, para dormir, se você fizer para mim, você está fazendo para Jesus. Então, irmãos, o Senhor Jesus está falando, quando nós fizemos para alguém, nós está fazendo para Ele. Quando você dá de comer àquele que tem fome, ou àquela que tem fome, você está fazendo para o Senhor.
Quando você dá de beber aquele que tem sede, você está dando para o Senhor. Quando você vai visitar na prisão alguém que precisa, você está visitando, você está visitando Jesus. Eu sei que algumas pessoas não gostam de jeito nenhum de cadeia, né? De prisão, misericórdia, e uns que falam até misericórdia. Às vezes vai visitar porque é um parente, e olha lá, tem gente que nem parente visita mais, né? Porque detesta aquele ambiente, né? E nada contra quem tem pavor, né, gente? Mas a Bíblia tá falando aqui, ó. Olha pra você ver. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. Eu sei que também hoje tá escasso nas igrejas, né? Visitar doentes. Era muito normal, gente, vocês verem nas igrejas, né? Há uns 10, 20 anos atrás, o pessoal contava, falava, até 10 anos atrás que eu estava na igreja, eu via isso também. Mas agora é difícil de ver, é muito raro. Alguém visitar o doente, uma mulher que está doente, ou um homem que está doente, ir lá fazer uma oração, ir lá para conversar, para dar um abraço e falar, olha, eu tô aqui e tal, né? Conversar normal. O povo não faz isso mais. Se um irmão ou uma irmã estiver doente, ele não tá nem aí. Ah, não sou eu que tô doente. É ela que tá, ou é ele que tá, ele se vira. Ela que se vira. Não é ele que se vira, não é ela que se vira. Temos que fazer a nossa parte. Olha aqui pra você ver. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, o Senhor Jesus está perguntando. E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, quando você faz para alguém, você está fazendo para Jesus. Quando você vai visitar alguém na prisão, você não está visitando aquela pessoa, você está fazendo como se estivesse fazendo para Jesus. Quando você vai visitar um doente, é como se você estivesse visitando Jesus. É a Bíblia, gente, que está falando. Continuando, ó. Então, para mim ser filho de Deus, filha de Deus, obedientes, eu preciso cumprir isso aqui. Dá de comer aquele que tem fome, dá de beber aquele que tem sede, vestir aquele que não tem roupa, né? Aquele que está precisando, necessitando de roupa, que está nu. Visitar os doentes, hospedar o estrangeiro, outra coisa que nós falamos muito. O povo não gosta de jeito nenhum de gente estranha dentro de sua casa. E hoje tá difícil mesmo, né, de entender, né, a face da terra. Hoje tem muita gente ruim. Mas o Senhor Jesus fala que quando você hospeda alguém que você não conhece, que é estrangeiro, que não tem lugar para dormir, gente, é como se estivesse fazendo para ele. Como é que fica esse negócio? Como é que fica nós para praticar isso? Como é que fica para nós não fazer isso? Não praticar, digamos assim, né? Como é que vai ficar esse negócio? A gente tem que praticar. Ó. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ele tá perguntando, gente. Aonde que foi, Jesus, que eu te vi? Aí Jesus fala com o povo, ó. Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você tem feito para alguém aquilo que Jesus manda? Ah, Ana, eu até dou comida às pessoas porque elas têm fome. Até dou um copo de água, né? Para elas beber porque elas estão com sede. Glória a Deus, aleluia. Mas e as outras partes? E as outras partes? Quer visitar o doente? Visitar aquele que está na prisão? Vestir aquele que está nu? E hospedar alguém que você nem conhece na sua casa. Aí preparar para ele uma coberta, um colchão, um travesseiro,
Lembra daquelas passagens, né? Não sei se aquelas histórias, né? Que a mãe da gente contava. Minha mãe contava muitas histórias, né? Que Jesus foi passar na casa da mulher e a mulher hospedou Jesus, colocou Jesus e Pedro e o outro que andava mais ele lá no galinheiro. Essa agora na face da terra. E ele fala que quando a gente não faz para alguém, é como se a gente não estivesse fazendo para ele. Eu sei que era a história que a minha mãe contava, né? Minha mãe gostava muito de contar essas histórias para nós quando a gente era pequeno, né? Mas isso não é bíblico, viu, gente? Mas é só uma história só para vocês entenderem que muita gente, às vezes alguém precisa de dormir, né? Uma coberta, um travesseiro, um colchão, e a pessoa coloca o outro lá no meio do terreiro, coloca lá junto com as galinhas, ou coloca lá no porão, você não tivesse condições ali para poder alugar uma casa, para, enfim, você ia gostar de alguém te receber ali e colocar você lá no meio do terreiro? Ou te colocar lá junto com as galinhas? Te colocar às vezes lá no porão da casa deles? Você ia gostar disso? Não ia gostar, gente. Ninguém gosta de ser excluído. Ninguém gosta de ser rejeitado. Eu vejo algumas pessoas em condições de rua, né? Quando eu morava em Belo Horizonte mesmo, eu já vi muitos mendigos. Eu já vi muitas pessoas morando abaixo da ponte. E como eu sou do interior, né? E quando eu tinha 15 anos de idade, que eu fui, a primeira vez que eu fui naquela cidade, eu fiquei apavorada, eu chorava. Eu andava, cada beco que eu andava da rua, eu chorava porque eu via pessoas em condições de rua. E eu falava, por que eles estão assim? Por que ninguém ajuda? Por que ninguém dá eles o que comer? Por que eles comem coisa do lixo? Por que eles pegam coisa do chão? Eu não entendi, eu era criança ainda, né? Pessoas de 15 anos na roça é como se tivesse 10, 8. Porque hoje, gente, as crianças, né, a juventude tá com a mente muito avançada. Mas antigamente, há uns 10, 20 anos atrás, 15 anos, era criança. Tava brincando de boneca, brincando de casinha. E eu lembro que eu chorava vendo aquela situação. E eu lembro meu amigo falava, não, Ana, não pode não. Ele está assim, aí ele falava assim, alguns tá aí porque quer, alguns é porque tem casa, tem tudo, mas quer viver nessa situação. Então, gente, mas aquilo cortava o meu coração. E o Senhor Jesus fala aqui, fala dessa maneira aqui, ó. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? O Senhor Jesus está perguntando, o povo está perguntando a Jesus o porquê de tudo isso. Aí Jesus vai e responde, ó, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E a gente não tem coragem de ajudar o próximo. A gente não tem coragem de ajudar um outro, gente. Nós estamos em falha. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 24, versículo 31 em diante. E nós já estamos no versículo 37. Ó, vamos continuar, ó. 40, né? Nós acabamos de ler o 40, agora vamos pro 41, ó. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que é os desobedientes, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso é a Bíblia que está dizendo, gente. Mateus capítulo 25, versículo 41. Aí ele vai responder o porquê, ó. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. E estando enfermo e na prisão, e não me visitaste-me. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. Então o Senhor Jesus está sendo muito claro.
Quando eu não dou de comer aquele que tem fome? Quando eu não dou de beber aquele que tem sede? Quando eu não hospedo aquele que é estrangeiro? Quando eu não vou visitar o doente? Quando eu não vou visitar o que está na prisão? Eu estou em falha com ele. Eu não estou servindo a ele. E é a mesma coisa para nós, todos que estamos aqui, gente que está ouvindo essa palavra. Quando nós não fazemos para alguém, para o nosso irmão, para o nosso próximo, a gente não está fazendo para Jesus. Clotilde, obrigado por curtir a live. Deus te abençoe. Então é muito claro o que Jesus está dizendo aqui, gente. Só não entende quem não quer. Ó, continuando, ó. E irão estes quem? Estes obedientes, que não tá nem aí com quem tá com fome, que não tá nem aí com quem tá com sede, que não tá nem aí com quem tá doente, que não tá nem aí com quem ele não conhece, que é estrangeiro, né? Ele não tá nem aí com quem tá vestindo roupa, quem tá com frio, quem tá passando frio, quem tá passando necessidade, ele não tá nem aí, né? Ou enfermo, né? Doente, ou na prisão. Tem gente que fala que tava na prisão, tem que morrer mesmo. Tem gente que fala dessa maneira, tem que matar aquilo. Aí o Senhor Jesus tá falando, ó, esses que não tá nem aí pra esse povo, que não tá nem aí com essas pessoas, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, eu não sei como é que tá a sua vida, eu não sei como é que anda a sua fé diante a palavra de Deus, diante o que a Bíblia diz, mas a minha obrigação é te avisar, é te alertar, é te chamar a atenção que se nós não cumprir o que a Bíblia diz, nós está em falta. Se nós não fizer o que a Bíblia está dizendo, nós está em falta, gente. Hoje é tanta pessoa que vê o outro com fome e não tem coragem de dar comida. É tanta pessoa hoje em dia que tem pessoas que pedem uma água e não dá de jeito nenhum. É tantas pessoas que hoje sabem que a pessoa está andando pelada no meio da rua, mas não consegue ir lá e pegar umas roupas que ele não está nem usando mais. Não consegue fazer isso e nem nada. Tem tanta gente hoje em situações de rua e a gente não tem coragem às vezes de pegar uma coberta, um edredom e levar lá para a pessoa rebuçar. Passar esse frio, principalmente esse tempo de frio. Eu não sei aonde vocês estão, se está em tempo de frio, mas aqui em Minas Gerais está em tempo de frio, mas o povo não está nem aí. Não é comigo? Você vê o tanto de gente hoje que não importa com quem está na prisão, fala que precisa morrer lá dentro. Tem gente que fala, fulano tem que morrer lá dentro mesmo, se vira. Caiu lá é porque não presta. Quantas pessoas caem em prisão, gente, por injúria, por difamação, por conversa fiada, por trâmite? Tem gente que tá na cadeia que não era para estar na cadeia. Prova isso, Ana, prova. A Bíblia diz que Paulo não devia nada, mas foi parar na cadeia. Pedro não devia nada, mas foi parar na cadeia só porque estava pregando o evangelho, só porque estava pregando a salvação, só porque estava pregando a verdade. Foi parar na prisão e eles não estavam roubando, não estavam matando, não estavam prostituindo, não estavam fazendo coisas erradas, gente, mas foi parar na prisão. E tem muito homem e mulher inocente na prisão, sim. Para de passada, de achar que está na prisão é só que não presta, quem mata, quem rouba, quem é assassina, quem prostitui. Não, gente, tem muita gente na cadeia injustamente, tem muita gente lá inocente. Lembra de José? A Bíblia diz que ele não devia nada, ele era um servo de Deus, mas ele foi parar na prisão porque a mulher do seu senhor, né, do seu patrão, digamos assim mais abertamente, falou que ele estava querendo abusar dela, querendo ter relações com ela, sendo que era ela que queria.
Aí por causa que ela pega a capa dele, né, tipo as vestes dele na mão, arranca um pedaço da sua roupa e fala que, olha, eu peguei como prova, ele estava querendo me assediar, ele estava querendo eu para ele. Mas José não estava querendo nada com aquela mulher, era a mulher que queria ele. Mas ele foi parar na prisão por injustiça, por trâmite daquela mulher do Potifar. Aquela mulher mentiu, mas ele foi parar na prisão. E a Bíblia é clara em dizer que ele ficou bastante tempo lá, injustamente. Já acabei de falar de Paulo, muitas vezes escreveu a maioria das cartas, né, do Evangelho. 1 Coríntios, 2 Coríntios, tantas outras, né? Efésios, gente, são muitas cartas que Paulo escreveu dentro da prisão. E Paulo não estava levando nada, Paulo só estava pregando a palavra de Deus. Pedro também foi parar na prisão. Mas estava lá dentro justamente. Tem muita gente preso, gente. Não vou falar assim todos, porque não é todos. Alguns estão lá porque verdadeiramente errou, falhou. Mas muitos estão lá, gente, injustamente. Porque fizeram uma cama de gato para eles, como diz o outro. Fizeram um trâmite ali, acabou e a pessoa entrou naquele negócio errado. Foi parar lá dentro. Mas o Senhor Jesus é muito claro, ó. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro e não me recolheste. Estando nu e não me vestistes. E estando enfermo, estava doente e na prisão e não me visitaste-me. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Então Jesus é muito claro: quando eu não dou de comer aquele que tem fome, quando eu não dou de beber aquele que tem sede, quando eu não consigo hospedar ninguém na minha casa por ele ser estrangeiro, não conheço, nós está descumprindo a Bíblia. É a palavra de Deus. Ana, mas nós estamos num tempo hoje que misericórdia, o sangue de Jesus tem poder e verdadeiramente nós estamos num tempo difícil hoje mesmo. Nós temos que tomar cuidado. Mas a Bíblia diz que quem é do Espírito discerne as coisas da carne e também as espirituais. Então você precisa ter uma intimidade tão grande com o Senhor que você vai perceber quem bater na sua porta. Lembra daquela passagem lá que a mulher hospeda, né? O profeta, esqueci o nome dele, Eliseu, né? E ela fica observando ele, aí ele vai entregar uma revelação para ela e ela fala: não, já recebi revelação demais, tem misericórdia. E aí, continuando, ela fala assim, ela vai observando ele. Aí o tempo passa, ela vê que ele é um santo homem de Deus. O tempo diz tudo, gente. Eu não tô falando pra você colocar a pessoa pra morar com você o resto da vida, não. Mas não significa se a pessoa precisa de você, se a pessoa tá precisando, tá passando necessidade, e você tem condições de ajudar e você não ajuda. É isso que eu tô falando. Eu falo isso, gente, por experiência própria. Quem me conhece sabe o tanto que eu já morei na casa dos outros. Eu falo isso aqui sem vergonha nenhuma de falar. Já morei muito na casa das pessoas. Para quem não sabe, eu perdi minha mãe aos 15 anos de idade. E eu vivia de casa em casa. Eu vivia para lá e para cá, como diz minha tia. Para lá e para cá.
Ficava na casa de um, na casa do outro, na casa de um, na casa do outro. Por quê? Porque não tinha lugar para ficar. Minha família é muito pobre, meu pai vivia bebendo, não cuidava da gente direito, não cuidava nem de si próprio, de nós. Era a época, era o tempo, passou por isso. E eu lembro que muitas pessoas me recebeu com muito bom grado. Saí de lá, como diz o outro, sendo amigos, me respeita até hoje, conversa comigo. Você acha que eu morei só em casa de gente que me deu comida, que me deu o que beber, o que comer? Claro que não. Se eu não trabalhasse, eu não ganhava um pão, como diz o outro. Misericórdia, Jesus. Eu não tô rindo isso aqui, gente, deboche. Eu tô rindo isso aqui porque Deus foi gracioso comigo. Foi misericordioso comigo. Hoje eu posso contar essa história com muita, muita, muita benevolência e favor que Deus me deu, porque eu não merecia, mas Ele me deu. Ele me deu muito amor. E eu vi muita gente também me amando, sem nem me conhecer. Gente me abraçando. A mulher, né, como diz outra, a mulher que sendo tipo minha mãe. Os homens sendo tipo meu pai. Fazendo o papel de mãe, fazendo o papel de pai. Eu fui muito agraciada também, né? Eu posso até aqui frisar, quando eu morei em Belo Horizonte, a Dona Maria, né? E o seu João foi um pai e uma mãe para mim que eu nunca tive, porque me receberam com muito bom grado. E lá eu aprendi muita coisa. Tem a Ângela também, que foi minha segunda mãe, que me ajudou muito, me ensinou muita coisa que eu não sabia, me ensinou o que era crescer, amadurecer, porque eu era muito menininha, eu era muito inocente, eu era muito bobinha. E ela foi me dando conselho. Então, gente, a gente também tem que saber que, por mais que a gente já passou muita humilhação, muita rejeição, muita coisa ruim, muitos processos ruins, a gente também tem que lembrar dos momentos bons, que a gente foi acolhido, que a gente foi abraçado, que a gente foi pessoas também amados, né? E hoje tem muita gente que gosta de mim, tem muita gente que me respeita, graças ao meu bom Deus, né? Hoje eu tenho minha casa, não é casa própria, mas é alugada, para a glória de Deus, né? Hoje eu estudo, eu trabalho, para a glória de Deus. Mas antes, era para lá e para cá, como diz o... Era para lá e para cá, era só Deus a minha vida. Mas Deus foi bom comigo. Amém, meus irmãos? Então o Senhor Jesus está falando aqui, ó. Quando eu dou de comer àquele que tem fome, é como se eu estivesse fazendo para ele. Quando eu dou de beber àquele que tem sede, é como se eu estivesse fazendo para ele. Quando eu hospedo alguém, um estrangeiro, é como se eu estivesse hospedando ele na minha casa, recebendo ele na minha casa. Quando eu visto alguém que tá nu, tá precisando de roupa, tá passando frio, eu tô vestindo Jesus. Quando eu vou visitar um doente, quando eu vou visitar alguém que tá na prisão, é como se eu estivesse fazendo para Jesus. Então, Jesus é muito claro, muito específico no que ele fala. Que nós viemos aprender com Jesus, que nós viemos ter um coração igual a Jesus. Eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que me receberam com carinho, que me receberam com abraço, que me deram o que comer, que me deram o que beber, que me deram uma cama, né, para me deitar, para me dormir, que me vestiram quando eu não tinha roupa, né? Que foi ali a minha família quando eu não tinha família, que foi meu irmão quando eu não tinha meu irmão, que foi minha mãe quando eu não tinha minha mãe, que foi o meu pai quando eu não tinha meu pai. Então eu sou muito grata a essas pessoas. Seja grato pelo que Deus fez na sua vida, pelos livramentos que Ele já te deu,
pela misericórdia de você estar vivo, por você estar de pé. Seja grato por estar vivo, seja grato por estar de pé. Que se não fosse Deus na sua vida, você não estaria aqui. Você não estaria aqui agora. Aí Jesus está falando que aqueles que não fazem nada disso irão estes para o tormento eterno. Mas aqueles que fazem, os justos, para a vida eterna. Então, gente, a salvação não é bem assim, não. Tem gente que fala aí que a salvação é de graça mesmo. É por meio da fé em Cristo Jesus, é por meio da fé em Jesus. É de graça, sim. Deus deu o seu filho para morrer na cruz, para te salvar, para te libertar, para te perdoar os seus pecados. Mas também ele manda a gente cumprir os seus mandamentos. E cumprir os mandamentos de Jesus, gente, é só para quem crê. Para quem acredita na Bíblia, para quem verdadeiramente tem a Bíblia como referência, tá bom? Mas ele manda a gente dar o que comer àquele que tem fome, dar de beber àquele que tem sede, vestir aquele que está nu, receber aquele que você acha que é um estrangeiro na sua casa, dar a ele um canto para ficar por um determinado tempo, visitar o doente, visitar aquele que está na prisão. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajuda a cumprir, né? Enquanto a gente ainda tem vida. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? E já eu quero agradecer a todos pela recepção. Minha amiga tá chegando agora, né, Samara? Glória a Deus pela sua vida, viu? Que Deus te abençoe muito. Então, gente, é isso. Eu vi aí também o Jorge, né? Tem muito tempo que eu não vejo ele na live. Deus te abençoe. Eu já até conheço o nome dele. Porque era aquela pessoa que sempre estava aqui conosco, né? Obrigada, viu, irmão? Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima live. Vamos orar para a gente finalizar essa live? Senhor, eu quero te glorificar. Eu quero te adorar. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, nos dá um coração, Deus, que serve. Dá-nos um coração, Deus, que pratica a tua palavra, independente do que o Senhor fala lá, independente do que o Senhor deixou escrito, que nós viemos cumprir, Senhor, tudo que está escrito lá. Em nome de Jesus, nos dê graça, nos dê poder, Senhor, nos dê amor no nosso coração, como diz a tua palavra, que de todos os dons, o maior deles é o amor. Nos dá o dom, Pai, de amar as pessoas, de amar o próximo, de ser receptivos, de ser humildes, de ser corações caridosos, piedosos, misericordiosos com as pessoas. Em nome de Jesus Cristo, essa é a minha oração a Ti e te agradeço. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Fique com Deus e até a próxima live em nome de Jesus.